são todas essas ações. Nós vamos falar agora de reoneração gradual da folha de pagamento a partir de 2025 até 2027. Até porque no último dia 16 de setembro foi sancionada a lei que traz aspectos sobre essa reoneração. E para falar melhor conosco a respeito desse assunto, nós vamos conversar com o contador Santino Soares para entender melhor essa mudança através de conexão via internet. Santino, muito obrigado por atender a solicitação da nossa produção, da nossa Patrícia Barros. Vamos falar um pouquinho sobre essa reoneração gradual da folha de pagamento a partir de 2025. Vamos explicar de forma mais simples o que essa lei representa. Boa tarde. Essa lei é muito importante, boa tarde a todos, porque ela representa uma insegurança jurídica que nós vimos sofrendo com a questão da atualização da cobrança do INSS sobre a folha de pagamento. E o que isso representa? As pessoas acreditam muitas vezes que esse INSS não estava sendo pago, ele não estava sendo recolhido, e não era verdade o que acontecia. O que acontece hoje é o seguinte: alguns segmentos que empregam muito e pagam 20% de INSS sobre a sua folha de pagamento, ele tem a opção de fazer a tributação desse INSS pelo seu faturamento e não por sua folha de pagamento. Então, existem alguns setores que são extremamente significativos para a atividade comum e que empregam muito, e que esta opção pelo pagamento do INSS pelo faturamento trazia uma economia significativa para os empresários. Agora, Santino, falando sobre essas mudanças, a nova legislação aponta que será possível atualizar bens imóveis de pessoas físicas. E eu gostaria que você falasse, né, se esses aspectos eles podem trazer também mudança no comportamento, até na maneira também de fazer declarações e também concretizações de negócios. O que é que isso pode trazer de mudanças para o cidadão no dia a dia? Perfeito. Essa lei não trouxe apenas a questão da reoneração da folha. Ela trouxe um anseio da sociedade muito antigo e extremamente importante, que é a atualização de bens imóveis na declaração de imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Se você tem aquele imóvel que está lá na sua declaração há 10, 15, 20 anos e ele está com valor de aquisição, como determina a legislação, essa lei, a mesma lei que traz essa reoneração da folha de pagamento, ela traz também a oportunidade tanto da pessoa física, a pessoa natural e você, como a pessoa jurídica, as empresas, de fazer a atualização desses bens imóveis. E de que forma? Pagando um percentual de imposto de renda sobre essa valorização. Como é que eu faço isso? Foi publicada e divulgada na instrução normativa, liberando um programa para atualização desses bens imóveis, e sobre essa atualização eu vou pagar 4% sobre o ganho de capital. E o que é este ganho de capital? Este ganho de capital é a diferença do valor de aquisição do meu imóvel, que está lá na declaração do meu imposto de renda da pessoa física, por exemplo, e eu vou atualizar a valor de mercado. Então, esta diferença trata-se de ganho de capital. Esse ganho de capital é sujeito a imposto de renda e, ao invés de eu pagar a alíquota da pessoa física normal, eu vou pagar 4% de atualização sobre esses valores. Agora, o que é que o cidadão, a cidadã que nos acompanha neste exato momento, eles precisam ficar em estado de alerta também para o chamado objetivo final do imóvel? Estamos falando, por exemplo, um crescimento de valores de imóveis em Alagoas e, naturalmente, aqui em Maceió, principalmente por conta daquela tragédia socioambiental com os bairros afetados. Que tipo de alerta você deixaria, Santino, para o nosso telespectador nesse aspecto, antes de chegar ao objetivo final do imóvel? Essa sua pergunta é extremamente importante, por quê? Porque eu tenho que saber qual é o objetivo que eu tenho com esse imóvel. Porque existe uma carência para a venda desse imóvel, desde quando eu faço essa opção pela essa sistemática de pagar 4% de atualização, que se eu vender esse imóvel do prazo de 84 meses, eu estou sujeito ao ganho de capital. Então, além de eu pagar os 4% que eu estou pagando agora, se eu vender dentro os próximos 15 anos,
eu também estou sujeito a esse ganho de capital e de forma cumulativa. Eu não aproveito esses 4%. Então, como é que vai funcionar? Eu tenho um bem imóvel que está na minha declaração de imposto de renda da pessoa física com valor de R$ 100.000. Hoje ele vale R$ 200.000, eu tenho um ganho de capital de R$ 200.000. Mas se eu quero vender dentro de um prazo, num curto espaço de tempo, eu vou pagar os 4% em cima dos R$ 100.000 agora e mais o ganho de capital. Então, é extremamente importante essa atualização de imóveis para quem não tem interesse de vender o seu imóvel, porque ele não exclui a incidência do ganho de capital. Durante esses próximos 15 anos, eu vou ter uma diminuição gradual a partir do 36º mês do pagamento dessa minha atualização. Então, é extremamente interessante que as pessoas fiquem atentas à legislação, procure seu contador de confiança, saiba qual é o objetivo que você tem com aquele imóvel para que você não venha pagar esses 4% agora de ganho de capital de forma definitiva, vendo o imóvel daqui a 1 ou 2 anos e tenha que pagar novamente o ganho de capital sem aproveitar esses 4% que foram pagos anteriormente. Santino, eu tenho uma última colocação antes de te agradecer pela participação, com muita informação, obviamente, para o nosso telespectador, sobre as maiores armadilhas, quais são os maiores erros para quem faz, num momento como esse, de realização de um sonho ou da busca pela valorização de um bem. O que é que você, por exemplo, tem acompanhado nessas questões de envolvimento na hora da negociação por precipitação ou por desconhecimento da legislação necessariamente? É justamente isso, é não planejar. Se eu tenho aquele imóvel e eu sei que eu não vou sair daquele imóvel, não tenho um objetivo de vender esse imóvel, pode ser muito valorosa essa atualização para eu deixar esse imóvel com os valores que, de fato, ele representa na minha declaração de imposto de renda. Mas eu tenho que ficar atento ao seguinte, eu tenho que pagar até o dia 16 de dezembro, 4% sobre essa valorização. E se eu pretendo vender esse imóvel, se eu vender em 36 meses, eu vou ter que pagar esses 4% que eu já paguei até o dia 16 de dezembro de forma integral, mais o ganho de capital. Então, é extremamente interessante que as pessoas tenham noção, saibam qual é o objetivo com o imóvel, sem falar de um outro fato muito importante. Nós temos outra série de regras que isenta o ganho de capital na pessoa física, por exemplo, quando eu adquiro um outro imóvel residencial dentro do prazo de 6 meses. Quando eu vendo um imóvel com valor inferior a R$ 440.000, eu já estou isento do ganho de capital. Então, não teria o porquê pagar esses 4%. Então, o correto é ficar atento à legislação. Qualquer dificuldade, procura o contador de sua confiança para que não tenha esse dispêndio agora e que ele não traga retorno para pessoas físicas. Muito obrigado, Santino, pela sua participação. Espero aqui tê-lo em outras vezes também para poder trocar ideias e apresentar para a sociedade, através de muita informação, esses esclarecimentos para o público. E parabéns pelo trabalho, Santino. Muito obrigado, é sempre um prazer falar com a Gazeta News.